A paz do Senhor. Como é bom contar com a sua audiência. Estamos iniciando o programa AD News EBO. Abordaremos temas relevantes sobre a vida ministerial dos obreiros e daqueles que têm interesse em cooperam na obra do Senhor. E para compartilhar um pouco conosco de suas experiências e responder perguntas sobre o tema A Disciplina Pessoal do Obreiro, contamos com a presença do pastor Walter Rabelo e do pastor Luiz Henrique. Queremos lembrar a você que também estamos pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva nos canais da Rede Brasil que estão aparecendo na sua tela agora. Queridos, como nós dissemos, estamos aqui com o pastor Walter Rabelo. Pai do Senhor, pastor Walter. Pai do Senhor, pastor Manassés, um prazer estar aqui no programa com a sua pessoa, aproveitando para saudar os nossos irmãos da filial ali em Amaragi, a esposa, filhos, e a você, telespectador, que desejamos passar um lindo e abençoado momento juntamente conosco aqui na condução do pastor Manassés, que nos honra. Amém, pastor. É um prazer tê-lo conosco, pastor. Obrigado. Também estamos com o pastor Luiz Henrique. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Manassés, para mim também é uma satisfação, alegria poder participar deste programa. Também quero saudar também a todos os telespectadores, aqueles que vão estar acompanhando essa boa condução, né, desse bom mediador, Amém. Pastor Manassés. É um prazer também estar compartilhando aqui junto com o pastor Walter Rabelo. Prazer. Amém. Queridos, dando início à nossa conversa com o tema A Disciplina Pessoal do Obreiro, nós já queremos iniciar perguntando ao pastor Walter. Pastor, como o obreiro pode desenvolver uma rotina de oração e estudo bíblico consistente? Essa pergunta é obrigatoriamente, nos leva a considerar efeitos da rotina de oração, como também da leitura, o estudo da palavra de Deus. Pensando um pouco nela, considero, primeiro, que precisamos conscientizar-nos de que quando vamos orar, não estamos indo apenas a uma praxis, um costume religioso. Não, estamos indo falar com quem ouve e responde, e muito mais do que nós imaginamos, Às vezes há o risco de simplesmente orar para dizer que orou, ou às vezes até orar e não crer no efeito que possa causar a oração, mas nós oramos a quem ouve, vê, responde e faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Mas ainda pensamos que nesse momento da leitura da palavra, do devocional ali, nós estamos diante de um livro cujo texto não tem origem humana. Isso. Deus se utilizou, sim, de humanos, mas a palavra é de Deus. E como as Sagradas Escrituras afirmam que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada e dois gumes. Então, para uma rotina, uma disciplina de oração, estudo bíblico eficiente, então precisamos ter consciência disto. Não é um hábito religioso, é uma questão de relacionamento também. Não é só, pastor, por uma questão de necessidade, Isso. Uma hora ou outra, Isso. Como alguns têm a oração nessa conjuntura. Isso. E só orar quando se necessita. Para a vida ministerial, no caso do obreiro especificamente, é necessário que seja uma rotina. Uma rotina. E quando falamos de rotina, então é mais do que aquele período que eu tenha por hábito, ir orar ou ir estudar. Eu posso estar vivendo isso enquanto dirijo o veículo, enquanto estou em outras atividades, porque ao final de contas Deus não só vai me ouvir se eu parar para falar com Ele em determinado lugar. Onde eu estiver, Ele está. É isso mesmo. Onde eu precisar, Ele pode ouvir. Então, é bom ter essa consciência. Mas ainda vimos a conscientização de que há uma veracidade na palavra de Deus. Isso. Quando falamos viva e eficaz, a veracidade
E isso também me leva a considerar a necessidade de tomar esta consciência nesses detalhes, pensando de que quando eu vou levá-la aos outros, eu devo ir na certeza de que ela vai provocar ali efeitos. Né? Isso. Efeitos. Muito bem. Como pontuou o pastor Walter, o pastor Luiz Henrique, muito bem, e o pastor deixou claro de que a oração e o estudo bíblico, a palavra em si, não é algo meramente, não é? Principalmente a palavra, algo meramente humano, é algo divino. E para se buscar algo divino, é necessário ter esta comunhão. Essas revelações não vêm, né, apenas de forma de esforço físico, esforço mental, não. É necessário buscar algo de cima. Então, nós entendemos que é um conjunto. Para que esta engrenagem funcione de forma consistente. O que é que o senhor pontua para corroborar com esta fala do pastor Walter? Pois não, eu entendo que o pastor Walter relacionou verdades maravilhosas, né, que com certeza o obreiro que nesse momento vai estar também nos assistindo e participando, e essa boa condução do senhor, eu entendo o seguinte também, que o obreiro deve reconhecer primeiramente que a disciplina espiritual começa com um compromisso com Deus. Então esse compromisso com Deus é que vai levar ele a gerar essa rotina que o senhor pontuou com bem propriedade, ou seja, ele vai ter um compromisso de assim, eu preciso estar em sintonia com esse amigo. Tem que fazer parte da vida dele. Vida dele, né? Então, fazendo parte da vida dele e ele entendendo esse compromisso com Deus, essa questão da rotina da oração e do estudo bíblico vai entrar por osmose, entende? Ou seja, vai estar no DNA dele, porque esse compromisso faz parte dele. Faz parte, né? Então, eu entendo e corroborando um pouco com o que o pastor Walter falou, e essa boa introdução que o senhor fez para nos colocar nessa conversa, eu entendo isso, pastor Manassés, que a partir do momento que a pessoa tem esse compromisso, ele vai ter essa rotina de oração, ele vai ter também a rotina do estudo bíblico, é mais do que um hábito, não é? Exato. É algo que vai estar impregnado nele. Ele vai sentir uma necessidade de dizer, opa, eu tenho de conversar com o meu amigo. Se de alguma forma, algum momento ele descuidar, já vai ser cobrado. Cobrado, isso aí vai ficar ali como se fosse assim uma... podemos até relacionar como uma obrigação, mas eu não me colocaria como uma obrigação, porque quando a gente tem um compromisso... Dele, né? Exatamente. Não, justamente que eu ia observar, isso. O senhor antecipou o pensamento que tinha, que não terminará como uma rotina, que dá a ideia mais que um dever que cumprir, uma obrigação. Isso. Vai ser tão natural isso, perfeito. Que ele não vai conseguir viver sem. Perfeitamente. O senhor falando aí eu estava aqui pensando justamente o seguinte, de pontuar de que essa rotina aí, não é, esse exercício, podemos dizer, da oração e da leitura, não pode se pensar em um obreiro desassociando esses dois. Não tem como. Não tem como. Não é? Então, a gente entende que é algo que já deve estar impregnado. Perfeitamente. E pastor Walter e pastor Manassés, eu entendo algo aqui que eu queria destacar. Se o obreiro priorizar, né, os primeiros momentos do dia, para ter essa conversa, gerar esse bom hábito, pode ter certeza que o ganho vai ser muito significativo na vida dele. Né? Porque é algo que vai gerando ali o efeito. Me permitam pontuar aqui, o pastor falou isso e eu lembrei de que o nosso pastor, né, o nosso orientador, nosso pai, ele sempre frisa isso. Não é que nós devemos ter o cuidado de manter esta rotina, ter sempre este costume de termos o nosso momento reservado, o nosso devocional, o nosso preparo ali. Isso aí deve ser prioridade na vida do obreiro. Exatamente, porque a partir do momento que acordo de manhã e lembro que vou encontrar pessoas, diferentes faixas etárias, níveis sociais, condições, experiências, provas, tribulações, e que ao me ver ou ao me encontrar,
tem a ideia de que tenho algo de Deus, aí a responsabilidade isso aumenta, é né? muito pesado. É muito pesado. E me permita, por exemplo, e essa constância de conversar com Deus e ler a palavra e estudar vai gerar frutos. Sim, sem dúvida. Ou seja, Sem dúvida. tanto no ministério do obreiro, como na vida particular dele. Sem dúvida. Não é? Vai gerar. Só pontuando, pastor, toda ação, para toda ação existe uma reação. Então, automaticamente, quando eu coloco na minha vida isso como um compromisso pessoal, Perfeito. não é? Aí a gente já responde, a gente já vai à segunda pergunta, que é a seguinte: de que maneira a disciplina pessoal afeta a vida espiritual e a liderança do obreiro, né? Não tem como, não é? Tomando esta atitude, não ter como essa segunda pergunta ser respondida, né? Não tem como. Vai vir o fruto, né, pastor? Tem fruto, tem um deles que eu fiz questão de anotar. Pois não, pastor. Para mim, mas na ocasião. Pode compartilhar conosco. Quanto mais você se aproximar de Deus, da sua palavra, quanto mais você fizer de si, né, esse costume, né, de estar com Ele, com a sua palavra, vai poder diminuir em algum grau, né, o que declarou Jó em 42:2, ele disse: eu falava de coisas que não entendia. Né? Mas quanto mais você se aproximar de Deus, menos você vai fazer esta declaração. Essa declaração. Não alcançaremos a plenitude do conhecimento, da revelação. Isso sabemos, né? É verdade. Mas você tem como diminuir a distância, né? A distância. É isso mesmo. Pastor Luiz Henrique e o pastor Walter pontuou de forma gloriosa essa questão desse resultado, desse fruto, né? De quem está buscando se aproximar de Deus. E nós sabemos isso, o pastor falou algo interessante, que nós saímos no nosso dia a dia e às vezes nos deparamos com pessoas que esperam de nós algo mais. Perfeito. Então, para que tenhamos esse algo mais, é necessário esta aproximação, e quando nos aproximamos, automaticamente em nós é revelado isso. Não é, pastor? Sim. Sim. O que é que o senhor pode... E essa disciplina, né, eu acho que é o alicerce. Ela é a base para que a gente possa influenciar, não é, outras pessoas. Porque a partir do momento que você tem isso bem sólido, essa disciplina na sua vida, de estar buscando a presença de Deus, estar conectado com Deus, não tem como não influenciar. É verdade. E o obreiro no dia a dia, ele está sendo observado todo tempo, todo momento, né? E se ele tem essa capacidade, como o senhor bem colocou nessa pergunta, a disciplina pessoal afeta a vida espiritual e também a liderança do obreiro. Se ele não tem isso, ele acaba não influenciando como ele deveria influenciar. É interessante, que já vimos, né? Pastor Walter aqui, que é um dos mais experientes, não é? Falo em relação a mim principalmente, mas nós podemos perceber, o senhor deve conviver com isso há mais tempo, de que às vezes não precisa nem precisamos nem tomar nenhuma atitude. Somente com a nossa vida lá nos bastidores, ela reflete quando estamos diante da igreja e da liderança, não é, pastor? Exatamente, o senhor antecipou uma colocação. Às vezes, né, o pastor Henrique, o pastor Manassés, demais, com mais estrada que nós, de alguém chegar e dizer: como é que diante de tudo isso o senhor está desse jeito? Né? Como é que o senhor parece que não está acontecendo nada? Mas é produto dos bastidores, e como que na praxis estão olhando em nós, parece que é escrito: eu sei em quem tenho crido. Né? Eu sei que vai terminar, ou como vai terminar. Né? Pastor, o senhor falou algo bastante interessante, de que essa questão para a vida do obreiro, essa questão lá dos bastidores, e eu já ouvi, não é, um dos pastores da nossa igreja, um dos nossos pais, dizer de que quem vive esta vida dos bastidores, da oração, ele não precisa, não é? Não. Está divulgando. Não. Não é? Não. Tem que ser algo bastante... Conversávamos há pouco, enquanto aguardávamos o momento aqui, de uma experiência de uns meses atrás com o amigo, pastor Henrique, que é justamente... Isso aí, né? Bastidores. Isso. E quando Deus põe em evidência, em público, né? Pô, que gratificante, né?
Verdade. Você lembrar que valeu a pena estar. O momento. Ninguém viu, Isso. ninguém soube, ninguém ouviu, né? Então é gratificante essa vida devocional, essa disciplina, momentos a sós com Deus, que dito de passagem, não apenas quando eu desejo ir, porque outra coisa preciosa nisso é quando Ele nos convoca Isso. a ir. Verdade. Em horário, em momento que você não imaginou e não cria possível, mas Ele chama. Ele chama. Ele chama. O senhor Aleluia. falou isso aí, pastor. O senhor me fez acender uma conversa que tive há pouco tempo atrás com um dos obreiros de nossa igreja, um obreiro já, né, de uma certa idade, um pastor já antigo, né, e ele conversando sobre este relacionamento, esse contato com Deus, essa comunhão, e ele disse que uma vez sentiu, né, estava muito cansado, chegou dos trabalhos, da igreja, e disse, meu Deus, agora eu estou sem muita força para orar, mas eu vou deitar e eu queria pedir ao Senhor que o Senhor me acordasse para que eu pudesse conversar com o Senhor, pudesse ter esse momento, porque agora está meio difícil. E ele disse que foi repousar e lá para as 2h30, 3h da madrugada ele o escutou como o bater de palmas. Aí ele despertou e disse, quem é que está batendo palma? Aí o Espírito Santo falou, você não me chamou? Você não pediu para que chamasse? Aleluia. E agora vamos conversar. E eu fiquei muito feliz, né? E isso é muito bom, né? Porque a referência, não é? Alguém muitas vezes diz assim, ó, quando alguém fala, pastor Manassés Walter diz assim, ó, vamos fazer algo e não é o exemplo, acaba não surtindo efeito. Mas quando alguém vê também o obreiro ali, naquele momento, ali orando, buscando, isso também passa a ser um referencial de solidez, né? Isso, porque verdade. No final, é isso que a gente vê num obreiro disciplinado. Ele mostra com as atitudes dele. Verdade. E pastor Walter, eu acho interessante que todo esse contexto que nós estamos falando aqui não é uma tarefa fácil. Não é? Requer que você realmente seja regrado, disciplinado, não é? E interessante saber que existem desafios, não é, pastor? E eu queria perguntar ao senhor que desafios, quais são os principais desafios, pastor, para que o obreiro mantenha essa vida disciplinada em meio às demandas diárias? Nós vivemos um momento, né, uma geração ministerial que ela ficou muito diversificada em atividades e muito mais recheada também, né? Então, se nós nos descuidarmos, nós viveremos mais para cumprir essas obrigações, deveres, que para o próprio Deus, né? Então, um dos desafios é não trocar Deus pelas ocupações, pelas atividades, né? E quando não dá para orar durante o dia, ali no caso pessoal, eu faço um esforço para chegar uma meia hora ou mais antes do culto, para poder ter esse momento, porque antes de ir ao povo eu preciso estar com o dono do povo, né? Com o dono do povo, exatamente. E ainda outro desafio, né? Esse equilíbrio que é não descuidar também de outras coisas que Deus nos deu para desfrutar e cuidar, enquanto também vivemos esse momento, a vida ministerial, né? E esse momento aí. Sim. Porque às vezes chegamos ao momento, infelizmente, de sacrificar a própria família, o casamento, os filhos. Isso. Então são muitos desafios. Muitos. E falando hoje dessa geração dos eletrônicos, da internet e tantas coisas que podem distrair-nos, tirando-nos do nosso devocional, de leitura, oração, distrair-nos, tirando-nos da família, né? É impressionante ver que hoje já tem uma aula da psicologia, da psiquiatria, tratando pessoas com transtornos produto de excesso de uso dessas coisas. Então veja quantos prejuízos, né? E podem também trazer prejuízo na nossa... E nos apartar, né, do próprio Deus, dessa rotina, não é? Essa rotina. Pastor Luiz Henrique, o senhor poderia também citar alguns desafios que nós como obreiros temos para manter, não é, essa disciplina
como o pastor Walter disse, as nossas demandas são muitas. São muitas. Né? Administrativas, enfim. E se nós não tivermos cuidado, né, para superarmos esses desafios, nos organizarmos e manter esta constância de disciplina, de oração, de uma vida devocional, a gente perde muito, né? O senhor colocou uma palavra aí chamada organização. Poderíamos dizer planejamento Pois não. de alguma coisa. E também focar em prioridades. Porque você ter a vida ministerial, não é? Com uma programação adequada, família e ainda os deveres particulares, não é fácil, não é verdade? Então, são desafios realmente grandes em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, nós, como obreiros, precisamos ser competentes, tanto na área ministerial, como na área pessoal e como na área familiar. Não é? E aí tem algumas coisas, se não houver um planejamento, ou seja, o que é prioridade? Isso. Se não é prioridade, então vamos aguardar um pouquinho e vamos aqui para a prioridade, para justamente gerenciar o tempo, o horário, não é? Porque o senhor sabe que isso é algo desafiador na vida do obreiro, porque se em algum momento ele negligenciar a sua parte ministerial, ele vai ser cobrado da igreja. Se ele em algum momento negligenciar esse lado também familiar, vai ser cobrado também. E tem as suas particularidades também. É verdade. Então, realmente, é chamar o mestre dos mestres e dizer... E o senhor falou aí, chamar o mestre dos mestres, e vale a pena pontuar, né, pastor, que o próprio Jesus, em sua vida ministerial aqui, terrena, ele foi um exemplo disso, né? Um exemplo. Teve momentos que ele disse, eu preciso me retirar. A sós. Não foi, pastor? A sós com Deus. A sós, né? Nós vemos ali, em momentos que ele, na escala de prioridade, né? E um momento em que ele, após multiplicar aqueles pães, aqueles peixes ali, a primeira multiplicação, nós vemos que ele, a vontade dele era repousar, não é? Mas descanso, o dever chamou, né? Então, assim, nós obreiros também precisamos, né? Saber a hora, né, pastor? Precisamos. Nós temos esses desafios, né? Entre outros, né? Que aqui não entraremos em minúcias, naturalmente, mas que não temos como evadir-nos dele e viver bem, né? Porque quando eu falo para a igreja sobre família, cobro dos pais a atenção devida aos filhos, do marido à esposa, e se eu não fizer a administração do lar, as finanças, se eu não estiver atento, como eu posso ensinar, né? Essa vida a sós com Deus, com a sua palavra, e que eu mais desfruto desses momentos são justamente aqueles que eu sinto que Deus me disse, vem cá. E às vezes vai dormir de 1 da manhã exausto, mas de 2, 3, de repente ele tira o sono. Ai, que momentos preciosos. Esses eu desfruto. Então, é preciso. E que muitas vezes não são programados, né? Não são. Não são. E destes, repito, são os que eu mais desfruto. Porque eu entendo que é Ele que quer falar comigo agora. Não eu que escolhi falar com Ele. Então, Ele me chamando, é coisa preciosa. É entender, né, pastor? Sabem. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Saber que Deus não é um Deus tão soberano, grande e de repente ir lá nos chamar assim, de forma bem específica, dizer, eu quero me relacionar. O senhor com muita propriedade, pastor, e revelação, falou aí agora. É um privilégio. Quantos melhores que eu, mais versáteis, mais ilustres, mais importantes. E ele também me incluía ali para ele me chamar para estar com ele. O pastor Manassés trouxe esse assunto, né? Sunem, descanso. E realmente, como o pastor Walter acabou de nos trazer essa verdade tão plena, e eu acho que é algo maravilhoso. Só ressaltando, acho que foi na última reunião, o pastor presidente, pastor Ail, também nos trouxe até uma quarta situação, que foi a questão, muitas vezes, Deus primeiramente,
Isso. Não é? Porque a gente tinha a regra, Deus primeiramente, família e Ou a igreja. família, né? A igreja, um exemplo, né? Família tal. Aí ele disse que ouviu de um obreiro e ele há de convir que assim, Deus, o obreiro, a família e a igreja. Porque se o obreiro não estiver bem, se ele não estiver estressado, inquieto, não é? Eu sei que o cansaço, não entrando no lado psicológico da coisa, que ele não tem esse cacife, mas me permita só fazer esse render, adendo, né? Aí, né? No sentido de também ter, isso aí também é um desafio. Sim, é um desafio. Com certeza. Porque o pastor Walter e o senhor sabe também, o pastor Manassés, que a obra consome a gente. Sim. E principalmente a responsabilidade que a gente tem diante de Deus, diante do ministério, diante do nosso pastor presidente, né? A natural, e a gente precisa gerenciar tudo isso. Sem dúvida. É um desafio constante. Um desafio grande, mas é interessante saber que é possível. É possível. Porque claro, quem nos certeza. chamou, ele nos dá a condição, nos capacita, não é? E é muito bom sabermos, como frisamos aqui, este privilégio só quem dá é Deus, e a gente, é por isso que Paulo disse, não é para quem quer nem para quem corre. Não é? O senhor permite fazer só um adendo aqui, e até me direcionando aí ao obreiro, né, que de repente, e na hora que surgir aquela oportunidade abençoada do nosso pastor presidente, de dar aqueles 10 dias, meu irmão, usufrua com a família, em nome de Jesus, que vai ser bênção para você. Amém. Queridos, o programa está uma bênção, pastor. Já estamos indo ao final desse primeiro bloco, mas vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Até já. Queridos, já estamos de volta com o nosso programa ADNews EBO, contando com a presença dos pastores Walter Rabelo e pastor Luiz Henrique para falar do tema A Disciplina Pessoal do Obreiro. Lembrando a você que estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa. Caso ainda não seja inscrito em nossos canais de YouTube, inscreva-se nos canais Rede Brasil que estão aparecendo aí na sua tela agora. Mas, pastores, voltando com a nossa conversa, por sinal, conversa abençoada, muito boa, proveitosa, não é? Nós queremos perguntar, pastor Walter, como o obreiro pode ter a percepção que precisa melhorar essa autodisciplina em áreas como o uso do tempo e o gerenciamento de suas responsabilidades? Uma coisa que ouvi um dos nossos pais, saudoso agora, o pastor José Leôncio da Silva, Pois não. ele dizendo um dia, quando ele entrava em casa, fazia de tudo para deixar os assuntos da igreja fora. Que era outra etapa, outra prioridade, outra situação. Isso eu ouvi muito jovenzinho ainda, ele conversando conosco, eu gravei e fazemos o esforço para isso, porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, né? Então, há de convir, né, os nossos irmãos também que nos acompanham, que precisamos as coisas em seu devido tempo, momento, mas também tudo tem o seu lugar próprio, né? Me permita somente... É que o senhor citou, no Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito. Todo o propósito. Então, somente corroborando com o senhor bem colocando aí, precisa entender, não é que há tempo para tudo, né, pastor? Exatamente. E nesse contexto, eu como pai, eu preciso estar lembrado que meus filhos me precisam com eles ali como pai. Verdade, pastor. Eu como esposo, preciso estar com minha esposa como esposa. Porque ela casou querendo um esposo. Verdade, os filhos precisam de um pai, como a igreja precisa do obreiro. Então, tudo tem o seu tempo, o seu momento, sua forma, seu lugar, né? É um esforço. Em bloco anterior, nós falamos dos desafios. Sim, pastor. Isso se torna um desafio. Nós precisamos também estar atentos para poder corresponder ao mesmo tempo que desfrutar, né?
Porque um obreiro tem a família e não desfruta dela. Que na verdade é a base. É a base. É do a ministério, base, né? É o ninho ali de segurança que Sim, ele tem, né? com certeza. Se, pastor, me permita, perder essa base, ele não vai poder de maneira nenhuma, não, né, executar aquilo para que foi chamado. exatamente. Então precisa ter, como o senhor falou, contou muito bem, saber, não é, em que momento ele deve conciliar o dia a dia, o trabalho da igreja, a família. É desafiador, mas é necessário, né? E há algumas coisas nessa necessidade dele de gerenciar, administrar Isso. e tal, considerar que algumas coisas não vai depender dele. Uma colocação falando família. Sim. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que o homem casado ele precisa pôr-se de acordo com a esposa. Caso ele quer um período mais prolongado, de dedicação para orar, estudar, não precisa. Isso. Então, tem coisas que ele não vai impor. Ele vai ter que administrar, gerenciar. É verdade, pastor. E interessante saber de que, para que essa questão da família, até porque nós vamos pontuar já outras questões, né, da disciplina do obreiro, mas o obreiro, além de ser exemplo para os de fora, precisa ser exemplo para os de casa. Não é? E assim, nós precisamos, além de termos da nossa família, da família a chancela, precisamos também, não é, chancelar. É um desafio, mas faz parte desse nosso desafio, não é, pastor Luiz Henrique? Sim, com certeza. Conforme aí, aproveitando o ensejo, conforme o pastor Walter Rabelo falou com muita propriedade, né? Desse desafio, desse gerenciar a autodisciplina. Primeiramente, eu vejo como você ter um bom planejamento e, segundo, se autoconhecer. Quando eu digo isso, pastor Walter e pastor Manassés e o querido telespectador que vai estar nos acompanhando, é você também saber dizer não. Saber dizer não. Porque quando a gente sabe da nossa fragilidade, então tem coisas, se não houver algo bem estabelecido como meta, ou você coloca algo muito acima da tua condição, né, de repente para chamar a atenção ou coisa parecida. Por isso que eu digo, é o passo a passo. E aí você vai ver se você coloca uma meta além daquilo que você pode, daquilo que você tem capacidade, você vai sobrecarregar quem está perto de você vai sobrecarregar a sua família e no final não vai ter êxito. Então tem coisa que a gente tem que aprender a dizer não, porque quem está perto de nós também vem com ideias mirabolantes, coisas, não é, grandiosas demais, e o obreiro ele tem que precisa ter. Gerenciar. Então, se ele tem uma autodisciplina, se ele é comedido, não é? Antes de adentrar a esse programa, conversando mesmo com o pastor Walter Rabelo, ele falou desse jeito: a gente tem que ter humildade, tem que ir gradativamente dentro daquilo que muitas vezes a gente substitui alguém, mas ele tinha um ritmo, mas o nosso ritmo já é um outro ritmo e a gente precisa administrar isso. Paciência, cada um tem o seu jeito. Então, se você não tem esse autoconhecimento de si mesmo e você quer, muitas vezes, por exemplo, o pastor Walter tem um jeito dele, o senhor tem um jeito, eu tenho o meu jeito. Se de repente eu admiro o senhor, mas eu não tenho a condição de fazer de acordo com o senhor faz, e eu entro, eu vou cansar quem está perto de mim, vou se cansar também e não vou alcançar aquilo que deveria alcançar. Então eu acredito muito nessa autodisciplina, é você ter essa humildade, dizer: bem, Jesus, eu só tenho um talento e eu vou ficar aqui. Fulano corre 1000, mas eu só ando em 70, mas pode ter certeza que vai chegar. Mas até porque é interessante, pastor Walter, saber, como o pastor está pontuando, quando o Senhor nos chama para esta responsabilidade, eu acho muito interessante Paulo dizendo isso,
de que o Senhor o teve por digno, né, de pôr no ministério. Quando nós temos essa graça de Deus, este privilégio de Deus, nós, quando recebemos a chamada que viemos, além de nós atendermos, nós sabemos as nossas limitações, Deus também sabe. Sabe. Sim. Né? Ele conhece muito bem o vaso que ele chama. Isso. Sabe a capacidade, o que precisa melhorar, não é, pastor? Por isso que eu tinha anotado para mim que ele precisa, né, o obreiro, também lembrar que ele não vai conseguir tudo sempre. Né? Há coisas em determinado momento e lugar que Deus reservou para você fazer. Isso. Outras não se atreva tem porque ele já deixou para outro. E você precisa ter, de alguma forma, a consciência que precisa usar resiliência consigo mesmo. Isso, né? verdade. Então, não, eu não consigo, então... Isso aí é gerenciar, não é, pastor? Gerenciar. Gerenciar tempo, gerenciar a questão do que deve fazer, do que não deve, ter essa autodisciplina, essa consciência. Isso, o senhor, gosto. Muito bom, pastor. Eu me permita, Sim. O senhor vai voltar com o assunto, mas eu me lembrei de um momento, eu como obreiro novo, ainda sou, não é? A gente sabe que a gente querendo resolver as coisas, eu fui a uma congregação uma vez, de um determinado lugar que eu ajudava o pastor, e eu vi umas situações lá e saí muito perturbado mesmo, e fui no caminho sozinho no carro ali, mas meu Deus, lamentando, e de repente, no meio do caminho de uma congregação para outra, o Senhor falou ao meu coração, bradou no carro ali, dizendo, olha, tem coisas que você não vai fazer, você vai sair daqui e não vai resolver. E aquilo me deu uma paz tão grande, pastor. Eu ouvi isso, pastor Manassés, aproveitando o seja, do pastor Walter quase nesse instante. Ele disse, opa, tem coisa que eu vou fazer, tem coisa que outra pessoa vai fazer depois de mim. E tem coisa que aquele que eu substituí não fez e eu vou fazer. Verdade. Não é? E isso aí é autodisciplina, pastor. Autodisciplina. Você se autodisciplinar. E eu ainda coloco aí uma condição, o seguinte, se a gente é autodisciplinado, a gente entende que temos um Deus que tem uma linha bíblica para nós. Não é, por exemplo, um soldado que se preza, quando ele tem autodisciplina, ele não acorda de 10 horas, há de convir. De maneira nenhuma. Não é verdade? Então ele tem um planejamento, dizer, puxa, eu vou me esforçar para acordar mais cedo. Por quê? Porque muitas vezes exige isso. O trabalho, né? Aproveitando e trazendo isso, né? Porque as pessoas muitas vezes mas não tem essa autodisciplina de dizer assim, poxa, eu preciso cumprir horário, eu preciso chegar cedo na igreja, eu preciso terminar no horário. Tudo isso faz parte de uma autodisciplina. A pessoa chega, por exemplo, de 7h30 e quer compensar, me aproveitando isso, quer compensar isso terminando de 9h30. O que é que o senhor há de convir? Que tem a família, tem tudo, verdade. Não é? Isso desencadeia outras coisas. Outras coisas. Sim, pastor, voltando, né? Mas é no mesmo contexto, que bom, e os irmãos que nos acompanham podem perceber disso também, que o Senhor está aqui, né? É verdade, pastor, sem dúvida. E é no mesmo contexto. E eu ia dizer o seguinte, que há coisas que eu admiro em outros pastores, outros obreiros, que eu fico cá comigo lá, eu queria também fazer assim. É verdade. Permita o pastor Manassés, acho que muitos devem saber que ele é multifacético em instrumentos aí, já ouvi tocando contrabaixo, teclado e tal. Eu digo, oh meu Deus, mas eu tenho que me contentar com as minhas coisas ali e como Deus nos fez, como Ele nos chamou. Sim. Então, o pastor Henrique também foi no mesmo contexto, eu não posso cobrar de mim o que Deus não me chamou a fazer. Né? Tanto que Paulo falando, né, que ele deu uns para pastores, apóstolos, doutores, mestres, com a intenção de que a igreja fosse, na verdade, abençoada. E a outra figura que ele faz do corpo, né? Isso, pastor, justamente. Então, o que a orelha faz, o pé não pode fazer, a mão não vai fazer. Mas, contudo, a busca é o aperfeiçoamento, né? Do corpo, né? O crescimento, enfim. E voltando aqui rapidinho, né? Ao que o pastor Luiz Henrique falou, a respeito dessa disciplina, ele citou até a questão do soldado, e Paulo usa essa figura, né? Sim.
Com né? muita Usa a propriedade. figura do corredor, do corredor, daquele que se busca, esforça, mas ele diz, né? que ele se abstém de Se muita esforça. coisa, ele mantém. Perfeito. Aí nós vimos que realmente é verdade. Se eu quero manter uma condição, né, de aproveitamento grande, eu vou ter que ter uma autodisciplina, eu vou ter que ter uma regra ali na minha forma de viver, enfim. Então, é interessante isso saber. é muito sério, né, pastor? E esse assunto, eu acho que quando Deus colocou isso no coração do pastor presidente para apresentar esse programa no AD News EBO, não é? Porque a autodisciplina, ela é bíblica no sentido de que dizer assim, poxa, eu preciso me moldar. Existe um padrão ético e moral que eu preciso. Por exemplo, aproveitando e colocando aí mais um foguinho desse negócio, por exemplo, com referência à barba. Eu tenho que ser com referência ao paletó, o sapato engraxado. O senhor falando isso aí, pastor, aí a gente já aborda a outra pergunta, que de que forma a falta de disciplina pessoal pode prejudicar o testemunho e o ministério do obreiro? É justamente essas questões, não é, pastor? Perfeitamente. Porque se a gente está ali sendo observado, né? E muito observado, né? Com a gravata meio de lado, o paletó meio... Então, tudo isso... É tanto a conjuntura espiritual, não é? Como a apresentação, o testemunho. É um bojo, não é, pastor Walter? É um bojo que passa em alguns, mas não passa no obreiro, né? Nosso pastor, um dia falando sobre o Nazireu, lembro de um estudo para as direções de círculo de oração de adultos, ele colocou, ele disse, olha, irmãos, todo mundo podia comer uvas, passas e tal, mas o Nazireu não podia. Aí ele dizendo, nós obreiros não temos toda a liberdade que os demais têm. E aí é a autodisciplina. Isso mesmo, pastor. Que coisa boa, tá muito bom, viu? Gostoso. E embora que o tempo está bastante escasso, mas, pastor Walter, nessa nossa atitude de autodisciplina, né, de nos autoajustarmos, ele pode ajudar outros líderes, não é, pastor? Aqueles que estão à sua volta, os membros da igreja, eles vão observar e vão também ser incentivados a desenvolver a própria disciplina espiritual, não é, pastor? A começar de casa, os que foram obreiros, né, foram chamados por Deus através do nosso pastor para ser obreiro com filhos pequenos, você começa observando isso já dentro de casa, né? Cheguei muitas vezes com os 4 ainda bem pequenos e encontrá-los fazendo o culto e os meninos até com meus ternos passando tamanho tudo. Mas você percebe que está influenciando. Quando eu comecei a ver isso dentro de casa, aí aumentou também a minha preocupação nesse quesito, né, na nossa autodisciplina. E no meio do povo você vai descobrindo, com o passar do tempo, que tem pessoas que vêm limitando. Isso me deixa muito preocupado. É um peso de responsabilidade grande, né, pastor? Deus sabe, Ele está aqui conosco. Me preocupo muito. Daí, por onde eu vou, onde chego, sabe? Tem pessoas que me vêm falar de mensagem de 20, 30 anos atrás que eu não lembro. Não lembra isso? Eu não lembro. Às vezes, uma palavra que o senhor deu, uma doutrina, um conselho, e é bom, e o que é mais maravilhoso é saber do efeito que isso surte. Porque às vezes, como o senhor falou, a gente nem lembra. Isso. Mas o tempo passa e daqui a pouco alguém chega e diz, o senhor lembra de mim? E eu tenho certeza que o senhor pode ter vivenciado isso ainda muito mais na época que o senhor esteve no campo missionário, não é? De pessoas que o senhor esteve ali contribuindo desde o nascedouro e depois mais na frente o senhor vê assim, que bênção eu poder contribuir com isso, poder influenciar, não é? Então, na autodisciplina deve vir também essa preocupação, que você queira ou não, você está influenciando. É um desafio enorme. Muito grande. Enorme. Que Deus nos ajude, obreiros que nos acompanham aí, a estar sempre consciente disso. Não vamos ser inflexíveis conosco, somos imperfeitos. Verdade. Mas não esquecer de que isso está acontecendo.
E dizer o que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, é muito difícil. Assim, nas entrelinhas, querendo ou não, nós vivenciamos isso. Eu resumiria tudo que o pastor Walter falou com muita propriedade, o chamado testemunho. Sim. Né? Testemunho. O testemunho fortalece, ou seja, positivamente ou negativamente, né? De acordo com... me permita só ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na NVI, ele diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino, persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem. Né? Ou seja, é o testemunho. É verdade. Né? Se o obreiro ele atenta para isso, pastor Manassés, pastor Walter, de acordo com o que o pastor já falou, aí, meu amigo, é o testemunho. Se o testemunho é forte, pode ter certeza que haverá influência. E você já notou que, de repente, tem pessoas que lhe imitam também? Até o jeito do senhor falar, saudar, se portar. Porque, como disse, a gente se preocupa com isso, né? Até porque... A começar de casa, né? Sim. Começar de casa. Porque, antes que o pastor Walter continue, né, o senhor lê o texto aí, o texto diz assim: para que todos vejam o teu aproveitamento. Então, é necessário esse resultado. Né? Pois não, pastor Walter. A Bíblia nos fala do profeta Eliseu, e a expressão daquela mulher, né, ao marido, ela diz: eu tenho observado. Muito bem, pastor. O testemunho era... Muito bem colocado. É forte. É, né? Muito forte. Eu tenho observado. Quantos anos ele passou por ali, não sabemos, mas ela disse ao marido: eu tenho observado que ele é muito. E para fazer o que ela fez, né, pastor? É algo... Vamos dar uma grande confiança, né, pastor? Ela mesma sugeriu ele fazer aquilo. Fazer aquilo ali. Ele inspirou nela confiança. Né? Ou seja, não houve uma necessidade de uma autopromoção. Não há uma necessidade. Não. Eu sou homem de Deus, eu sou... Não. O público vai estar avaliando, não é? O público vai estar vendo em detalhes a forma, a maneira. No verdadeiro obreiro, sem querer aqui ser juiz. Sim, pastor. Mas entendemos à luz da Bíblia que o obreiro bíblico, ele não tem a preocupação de reconhecimento, que o reconheçam. Ele não tem essa preocupação. Primeiro que ele entende que quem não é ele, é Deus. Né? Jesus declarou: sem mim nada podereis fazer. Por outro lado, ele tem aquele sentimento de João Batista, né? Quando foram dizer por aí: olha, aquele que tu batizaste está fazendo mais discípulo que tu. Ele disse: importa que ele cresça e eu acho lindo isso aí. E aquela outra expressão dele, que é no mesmo contexto, né? Entendemos, quando ele disse: eu sou o amigo do noivo. Só eu vi a zoada dele, a voada da palavra. Eu só vim só apresentar. Não tem, glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem é como se ele não tem mérito nenhum nisso, não. Não tem mérito, né? Verdade. Ou seja, a pessoa, ele não legisla, né? Em causa própria. Em causa própria. Ele sabe que tem um Deus e ele é simplesmente um canal, simplesmente uma voz, como ele disse, né? E Paulo disse isso, né? Que nós não devemos gloriar em nós mesmos. Né? E ainda mais, né? O senhor falou, Paulo, ele, em relação aos demais, aí ele disse: considerai-vos uns aos outros em estima, né?
ao outro superior, Isso. a você mesmo. Isso. Que coisa, né? É lindo. Interessante. É. Né? A gente para meditar e a gente fica assim até mesmo extasiado, né? Com a forma que a Escritura nos chama a essa responsabilidade. Ainda um outro item aí, ao menos em ideia, em conceito, que ao menos ao meu ver, é que quando eu olho para o pastor Manassés, pastor Henrique, e eu lembro que Deus os levantou e os temos aqui agora, eu desfruto do que Deus fez, independentemente de outras coisas. Isso, pastor. Eu sei que por trás tem uma intervenção divina. E usou o pastor presidente. Isso. E vem de lá da infância, né? Isso. Conhecendo um pouco do testemunho do pastor Henrique, isso. pastor Manassés. Aí, isso é precioso. É precioso. Não tem como a gente não adorar a Deus, glorificar, porque a gente sabe que Deus ele ainda tem, não é, na verdade, ainda não, ele tem o controle. E ele chama os que ele quer, ele para o ministério, ele ainda controla tudo, usa o nosso pastor. Nosso pastor, como nós sabemos, homem de Deus que ouve plenamente a voz né, do nosso Deus. Esse é o grande diferencial, pastor Manassés, sem dúvida. Pastor Walter, dentro, é interessante que algumas coisas eu estava ouvindo ali, ele falando de alguns obreiros que marcou a vida do pastor Walter, né? E ele dizendo assim, falou por favor, me ajuda aí, lembrando um professor de escola. Esse professor, se é a quem o senhor o Eurico, que o senhor falou, aqueles obreiros que participou de EBO, que o senhor falou, marcaram nossas vidas só com a presença. Saudoso pastor Amaro Mariano, saudoso pastor Pedro Lins, Eurico Bergson, comentávamos. E só com a presença deles já dizia muita coisa, nos inspirava. Né? É terrível. E eu só louvo a Deus, pastor, em poder estar aqui, em poder cooperar com o pastor. Não é? Me sinto privilegiado, porque mérito eu sei que não tem. E estar num momento como esse também é muito glorioso para mim, poder compartilhar com o pastor Walter, não é, que também admiro muito, ele sabe disso, o senhor. E a gente só tem que agradecer a Deus. Né? Pois não. O tempo foi muito curto, se esgotou. E nós já estamos indo ao final do programa. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor presidente e a você que está conosco. Receba os nossos sinceros agradecimentos, mas antes de orarmos e impetrar a bênção apostólica, vamos pedir que os nossos convidados tragam as considerações finais. Pastor Walter, por favor. A Deus por esse momento, esse privilégio de estar com o pastor Manassés nessa linda condução do programa. Amém, parabéns, pastor. Obrigado. Ao nosso pastor presidente pela oportunidade, a confiança para que possamos participar aqui nessa gravação, nesse programa. Ao companheiro, amigo também, né? E para mim foi um momento precioso com dois amigos aqui. Amém. E que com eles também aprendo, eles sabem, eu tenho certeza, estamos juntos na caminhada e aprendendo com os irmãos. Pastor Luiz Henrique, por favor. Pastor Manassés, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer aos telespectadores que vão ser abençoados com esse programa e também ao nobre pastor presidente por me proporcionar essa oportunidade de estar interagindo com o senhor, Amém. Interagindo também com o pastor Walter Rabelo, e eu entendo que eu mando uma saudação para todos, né? Principalmente a minha família, aos nossos irmãos que vai acompanhar, um abraço forte e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que bênção. Quero agradecer também a Deus, ao pastor, a todos que estão nos assistindo e aos nossos pastores, pastor Walter, pastor Luiz Henrique. E receba os nossos sinceros agradecimentos também pela sua audiência. Este programa ficará disponível no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Você poderá assistir novamente e relembrar o que foi falado aqui hoje. Ficamos por aqui, continue assistindo a programação da Rede Brasil e seja muitíssimo edificado. Pedir ao pastor Luiz Henrique que faça a oração, depois o pastor Walter que impetre a bênção apostólica. Pois Amém. Não. Conforme a orientação, querido Deus e Pai, te louvamos por esse momento, por esse programa, ADNews EBO.
que vai ser de bênção, Senhor. Agradeço a Deus por todos aqueles que vão ser abençoados. Continua com tuas mãos estendidas sobre a vida do nosso pastor presidente, sobre a vida do pastor Manassés e também do pastor Walter. Assim eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém.